Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio que eu vou trazer aqui uma convidada que para mim significa muito na minha vida, na nossa jornada também de cura aqui. E claro, o projeto Resgatando Vozes, ele tem esse foco, esse objetivo de trazer pessoas que estão no seu autoconhecimento e estão usufruindo já de possibilidades de crescimento e que estão sendo inspirações. E essa minha amiga, para mim, ela é uma grande inspiração, também é advogada, também faz essa parte de trabalhar as questões, né, de energias, as questões do autoconhecimento. Então, hoje, esse capítulo, fique com a gente que vocês vão aprender muito. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga Alexandra Profício. Minha querida amiga, profissional ímpar, né? Que tá aí Obrigada. nessa jornada também de autodescoberta, de cura. E traz também a voz no direito, né? Daqueles mais vulneráveis. Sim. Então, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande estar te recebendo aqui. Eu que agradeço, Adriana. Eu fiquei até surpresa que você me chamou, né? Eu falei assim, nossa! Eu, né? Que na verdade advogo faz o quê? 5, 6 anos somente, né? Mas obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder agregar alguma coisa aqui para você. E meu segundo, né? Vamos ver. É, o segundo podcast dela. E para mim é uma honra, Lê, mesmo que você esteja falando, eu advogo, o tempo é atemporal. Sim. Na verdade, você é advogada já de várias vidas, né? Sim. Você se doa, você é um soldado, como diz o meu marido, a Alexandra é um soldado, e você é mesmo. Você, na hora que você tá num projeto ou você está num trabalho, você se doa, né? De uma forma tão bonita, amorosa e ao mesmo tempo forte, né? Confiante. Você inspira a gente a ter essa confiança. Traz pra gente a sua história, como é que você se envolveu com o direito e com a espiritualidade? Bom, na verdade, assim, eu sou neta de uma mulher que foi mãe de santo, né, há muitos anos. Só que, assim, eu nunca tive tempo na minha vida, eu nunca tive tempo para seguir nada relacionada à espiritualidade, vamos dizer assim, mas ela sempre viveu comigo. Ela sempre esteve comigo, né? Quando eu era criança, eu tinha muitas sensações, eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma sensibilidade, acredito eu, acho que sim, para sentir, né, os recados espirituais que são colocados para mim. Então, assim, e eu nunca, né, fui de frequentar nenhum tipo de terreiro, nada disso. E, por questões familiares, a minha família, por parte de pai, é católica fervorosa. Então, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz tudo. Só que era algo que eu nunca me sentia preenchida, porque assim, cheguei aí em igrejas evangélicas, assim, eu entendo a questão do fundamento de cada religião, mas nunca foi algo que me tocou. E quando que foi meio que um start na minha vida, foi um dia que eu, né, virei para uma amiga minha, ela falou, tem um cara aqui que lê Búzios. Eu falei, curiosidade, quero ver, né? Vamos ver o que vai se aventurando, né? A gente vai se aventurando. Eu falei, quero ver o que ele vai falar para mim. E aí eu fui. Aí só faz muito tempo. E aí eu fui nesse lugar, né? Aí ele pegou, jogou Búzios para mim. A primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, você teve alguma dificuldade ao nascer? Eu fiquei assim, né? E realmente, quando eu nasci, a minha mãe teve uma gravidez perfeita, maravilhosa, só que no dia do parto, porque antigamente não tinha cesárea, era tudo parto normal. No meio, na hora que eu estava praticamente saindo, ela desmaiou. Olha! E aí você imagina, você nascendo... E sem a força da mãe ali para te impulsionar. Para me impulsionar, eu tive que... O médico teve que me
O forceps, né? E aí eu saí pelos... Sim. Eu nasci através do forceps. E ele falou assim, você nasceu lutando. Olha. Né? Você nasceu lutando. E aí eu não falei para ele nada. E eu peguei e falei, nossa, que estranho, né? Que esquisito isso. Aí ele falou, ó, você é filha de Yansan. Ai, que delícia, porque eu também sou. Então, somos duas hoje. Eu mal sabia quem era Yansan. Eu falei, quem é Yansan? Ai, que maravilhoso. Aí foi que eu comecei a querer buscar esse entendimento. Mas assim, muito sutil. Por quê? Porque no meu trabalho, eu trabalhei a vida inteira em banco, eu nunca tive a possibilidade de ter tempo, porque as pessoas falam, você é bancária, nossa, é o inferno. É o contrário do que a luz quer da gente, né? Fica num quadrado. E aí eu fui, né, como eu trabalhava em banco, como foi esse start na minha vida, eu peguei, trabalhando no banco, eu trabalhava com crédito, né, a parte de crédito, eu fui direcionada para a área de cobrança. Trabalhar com cobrança. E quando você trabalha com crédito, você está dando a felicidade para a pessoa, né? A pessoa está comprando um imóvel, a pessoa está comprando um carro. Então, quando ela te atende feliz, ela te atende alegre. Sim. E aí eu fui para a cobrança e é algo completamente diferente, porque a pessoa ou está passando por uma necessidade financeira, ou ela está passando É um núcleo vulnerável, né? E é uma vibração muito. Porque, assim, às vezes eu atendi o telefone, o cara já estava me xingando, já estava me mandando para aquele lugar, era horrível. E aí eu falei assim, o que eu posso fazer para mudar isso, né? E aí foi uma das coisas que também uma das coisas que eu comecei a usar esse meu trabalho em prol de ajudar as pessoas, foi quando veio uma senhora com um bebezinho na mão. Ela falou assim, olha, filha, meu marido me deixou um fusquinha, eu trabalho como faxineira, eu não tenho como fazer nenhum tipo de acordo com você aqui, deixar cheque, negociar nada, só que eu não quero perder a única coisa que ele me deixou. Ele acabou de morrer, não sei o quê. Aí eu fui, conversei com outro rapaz que estava lá, ele falou, imagina, vai fazer acordo verbal, tá doida? Maluca, não vai fazer não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu gostaria de falar com a pessoa responsável, que seria o gerente. Aí ele falou, vai lá, mas ele não vai aceitar. Aí cheguei lá, ele falou assim, o que você quer? Eu falei, olha, a pessoa é assim, não tem dinheiro, não tem condição, e ela prometeu que todos os meses, tal data, ela vai vir aqui e pagar. Ele falou, mas o que você quer? Dispensar todos os juros e fazer um acordo verbal com ela. Que maravilha! Aí ela pegou, aí eu virei para ela e falei, olha, eu estou colocando o meu trabalho em jogo. Sim. Aí eu falei assim, você tem que vir todo mês nessa data, eu vou dispensar todos os juros para você e você vai pagar. Pois ela veio todo santo dia. E aí eu comecei a perceber que isso era uma ferramenta que eu tinha, sim, no sentido de ajudar pessoas que precisavam. Lógico que tem os devedores que devem porque claro, quer. Né? Mas tem os especiais, E aí, né? qual era a minha fala? Não era ligar, tô te ligando porque você tá devendo. Eu falei, olha, eu tô aqui para te ajudar. Isso, um acolhimento. Eu estou aqui para resolver o seu problema. Eu tenho essa possibilidade e você tem que querer. Porque você não pode ajudar uma pessoa... colocar responsabilidade também para o outro lado, exatamente, né? Exatamente. Ele falou assim, você não tem como ajudar uma pessoa que não quer, né? Então, de forma alguma. E aí foi, Adriana, que aquilo foi... Eu bati a meta todo mês. Fica a dica para quem trabalha com, né, essa parte bancária para atingir metas. De repente, é colocar um pouquinho da gota do amor do teu coração, né? Quem sabe não vira um oceano. E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar com... Aí foi onde me deu aquela paixão pelo direito, porque eu era formada em marketing, nada a ver. E aí eu fui trabalhar com os escritórios. Eu assessorava dentro do banco os escritórios de advocacia. Uhum. Então, eu que fazia o cadastro, eu que fazia toda a negociação, eu que fazia a dispensa de juros, eu que fazia tudo. Foi aí que eu falei. Olha, que maravilha. Eu gostei desse negócio, né? Já te deu aquela coceirinha ali de falar, eu tô no meu caminho certo. Eu gostei desse negócio. E aí, só que aí eu fui para outro banco também trabalhar com crédito. E aí eu
falei assim, eu não quero mais essa vida para mim, né? E aí eu peguei e fui fazer direito. Fui, né? Então foi um encerramento de ciclo que você teve Sim. noção ali, que para mim já não serve mais, vou olhar para outro lado. E aí você Isso. olhou para o direito. Exatamente. E aí foi que eu comecei a trabalhar estudar, né? Eu não fiz estágio. E aí, é engraçado que quando eu fui fazer a prova, eu passei Da OAB? Da OAB, eu passei de primeira. Então, dá uma dica aqui pro pessoal que tá assistindo também. Pra Tá aí passar. perto, agora abril é o próximo exame da ordem, Né? né? Então, Confiança, né, Ale? sim, muita Confiança em estudo, Deus, confiança no que você vivenciou os 5 anos. muitos estudos, eu estudei muito, era a verdadeira, como fala, E o CDF. propósito também de você resgatar a voz de quem tá precisando, E aí, né? uma coisa que eu fiz, né, que quando eu estava indo para a prova, eu falei assim, Senhor, eu fiz uma oração, né, falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. Sim. Né, se for para eu seguir esse caminho, que eu fiz a minha parte, agora me deu o direcionamento. Aí passei de primeira. Aí eu acho que a primeira fase é mais difícil, porque a segunda eu não fiz cursinho, né, para passar na primeira fase. E na segunda fase eu fiz cursinho, mas eu achei muito fácil. Mais Eu acho prática, muito né? mais A fácil. segunda fase é prática. Mas como eu nunca tive estágio, nunca fiz nada, eu falei, seja o que Deus quiser. Ou seja, você tá fluindo, né? Isso. Aí passei tudo. Aí foi que eu estava no meio da pandemia. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque Uau! Você pegou essa transição no meio da pandemia. Gente, é assim que funciona o caminho da ascensão espiritual. Prestem atenção. Ela se percebeu numa mudança de carreira, ela viu que ali não dava mais para ela, que ela era uma gerente bancária que trabalhava com créditos e depois foi para a parte de cobrança de despesas, que tinha que fazer o contato, né, com os devedores, e isso trouxe para ela uma mudança interna, falando, aqui não dá mais para mim. Então, ela fez uma transição de carreira e foi para o direito. Prestou a prova da OAB, ela acabou passando, mas veio a pandemia e ela se viu com esse obstáculo. Mas será que foi um obstáculo? Vamos descobrir. Conta, Lê, como é que foi? Então, aí eu peguei a minha carteira na última, antes da pandemia, né? Aí eu falei assim, Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Porque quando você pega a carteira, é aquela coisa, né? Fala, putz, né? E agora, o que vai ser de mim? Preciso agir. Só que aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar, né, na questão do direito de família, que isso era uma coisa que eu tinha dentro de mim, que tinha que ser trazido para fora para você poder e mesmo trabalhar. Na pandemia, como muitas pessoas, gente, eu consegui trabalhar, eu consegui fazer muitas coisas. A gente trabalhou muito na pandemia. E aí, o que acontecia, Adriana? E aí eu comecei a perceber que nem a minha primeira cliente, ela chegou, né, no meu escritório e falou assim, eu quero acabar com a vida dele. Ele não paga pensão. Eu quero tirar tudo que é dele. Tirar tudo, não sei o quê. E aí eu fiquei, porque assim, eu falo, né, que o direito, ele faz a gente se transformar em terapeutas, em psicólogos, né? E a experiência da vida te coloca numa situação muito diferenciada, né? Porque eu me formei, eu já não era mais uma menina. Eu tinha uma história de vida, né? E eu comecei, e aí toda vez que chegava uma cliente, né, ou um cliente, eu falava, volta pra terra. Olha aí, que bacana, gente. Esses profissionais da nova era. Volta pra terra, né? Quantos e quantos casos, né? Que eu hoje trabalho com a Camila, né? Com a Camila Lepore. Beijo pra você, Camila. Beijinho, cá. E a gente, quantas vezes a pessoa chega no escritório querendo briga, transtornado, e a gente faz o negócio com aquele ar de vingança, né? Exatamente. Falou assim, não é assim que funciona. De litígio virou consensual, né? Então, a gente tem vários exemplos, muitos casos, né? E outra coisa que, na época, quando eu comecei a trabalhar no direito de família, que é uma coisa que
Eu falo que é uma causa que Ela me leva, atrai, né? atrai, ela é o desafiadora. PCD, pessoa com deficiência. Então, assim, eu comecei a perceber muito. Um dos casos que eu também peguei, a mãe tinha uma filha PCD, que aí o pai, né, não aguenta, porque o homem nessa situação, ele nunca aguenta a realidade dos porque fatos. Ele precisa de um preparo para aceitar. A mulher, ela já vem pronto. O homem, ele se torna uma pessoa comprometida a partir do momento que ele passa pela vivência. Ele precisa, né? Ele precisa sentir o tranco para que ele se torne pertencente a esse problema. A mulher, ela já é, né, a solução, ela já é a compreensão, porque a gente traz a vida, a gente tem o nosso núcleo, que é o nosso ventre, o nosso sagrado feminino, então isso já traz essa sabedoria. E a mulher é já o amor, é a força, e o homem, no caminho, ele se torna amor, ele se torna força, ele se torna parte pertencente de um compromisso de solução. É lindo isso, mas a constelação e a visão sistêmica nos traz isso, né? O por trás de um homem que recebe realmente uma situação familiar com essa questão da diversidade, ele precisa de um tempo para ele se organizar. Então, muitas vezes, tem uns que já conseguem, né, absorver, porque já estão prontos, já vieram sendo trabalhados através da vida, ou quando não, tem uns que precisam, né, de um tempo, aí eles fogem, como eu tenho caso no escritório, né, que o pai foge, não quer se comprometer, mas enfim. Não aguenta, né? Não aguenta. Na verdade, essa rotina muda a relação entre um casal. O comprometimento, a responsabilidade muda as maior. responsabilidades, entendeu? Então, assim, essa causa, ela sempre acaba me levando para isso. É impressionante. Às vezes eu tô assim, não, eu não vou fazer mais isso, né? Não faz isso, porque quanto mais a gente rejeita, mais aparece. E aí, o que aconteceu? Como eu percebi que essa causa era uma coisa que me chamava, eu fui, na época, na gestão antiga e busquei entrar na comissão. E aí eu fiquei por um período curto, né, como presidente da comissão, que eu fui convidada, e eu vi muita coisa muito triste, muito assim, sabe? E aí eu fazia essas causas pro bono, né? E é interessante você trazer isso, Ale, para o profissional que está nos assistindo, está começando a carreira, que a OAB, ela abre as portas para as pessoas terem as experiências através das comissões setoriais. Exatamente. Que foi aonde você buscou uma carreira ali de vivência, e a OAB realmente ela abre essas portas para o profissional que pegou a carteira recentemente e ainda não se adequou ao núcleo, né, ao nicho profissional. A OAB, ela dá essas condições para você. Então, a gente tem mais de 60 comissões setoriais que trabalham diversos temas, e a Lela buscou na OAB no início da carreira dela para que ela pudesse ganhar experiência. Então, você que está nos ouvindo e tem esse interesse e de repente está aí iniciando uma carreira jurídica, vai para a OAB. A OAB de São Bernardo do Campo, temos muitos projetos, atividades e comissões. Entra só lá no site, a OAB São Bernardo do Campo, e as redes sociais oficiais, oab.sbc. Lá vocês vão encontrar uma comissão que faz parte, né, do que vocês querem fazer. Então, e eu senti muito acolhimento, e depois na próxima ainda mais. Né? Sim, a próxima é agora. Eu fui muito acolhida. Graças a Deus. Eu fui muito bem acolhida, assim, não tenho o que dizer. Eu acho que é um grupo muito unido, é um pessoal com propósito, Ale. É um grupo com propósito, não tem mais vaidade, né? Exatamente. Então, assim, eu me sinto hoje muito feliz em saber que eu faço parte de um grupo. Você trabalha, hein? Nossa, gente, essa mulher trabalha.
É inspirador ver você, como ela se capacita, ela tá dentro de uma comissão, você vai contar isso daqui. Bom, Ela se capacita, ela busca network, ela tá sempre me escrevendo, Dri, tá acontecendo isso, vamos, tal. Então você percebe que é uma alma ascendente, que tá além de trazer um escopo de uma lei ordinária, que seria os códigos, né? Ou um contrato de prestação de serviço, ou mesmo só uma procuração, ela tá além, ela tá trazendo o servir dela com amor, com dedicação e disciplina, conhecendo as leis, sim, as leis dos homens, mas também as leis naturais, que as leis de que movem o nosso coração, né, Ale? sim. A gente tenta, né? Mas você faz, você tá na tentativa certa. É que a nossa vida é tão corrida, né, Dri? A gente, às vezes eu me sinto assim, até falar, eu não tô conseguindo dar conta, né? Porque a gente tem esse cumprimento do nosso propósito com Deus. Então a gente se cobra muito. Será que hoje eu entreguei o que eu precisava? Exatamente. Então, mas essa é realmente a vigia que a gente precisa ter, né? Sim. Vigiar e orar. Não é Sim, assim que Cristo nos ensina? E a gente vive o tempo todo nesse termômetro. Como é que eu tô? Se eu tô servindo? Se eu tô só trabalhando por interesse? Não. E agora a nova era, a gente tá trazendo isso, essa transição do planeta, né? Da gente se descobrir, ser seres além de uma profissão e entregar o nosso melhor através da nossa essência, através da verdade, do caminho do autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo no direito. E assim, eu percebi essa mudança em mim em relação à questão de me transformar no que eu sempre quis, porque assim, ser advogada para mim foi quando eu estava no banco, mas era uma coisa que estava ali, né, dentro de mim, ali escondidinha, que quando aconteceu, eu falei, é isso que eu quero fazer. Entendeu? E eu acho assim que quando você tá, né, aquela coisa, quando você tá estudante, você tem aquela coisa do juizite, né? De você achar que você você é... Carteirada, vou dar carteirada. E na verdade, é completamente diferente se você tenta mudar esse quadro, né? Eu já passei por situações do advogado da parte contrária me tratar como se eu fosse uma inimiga dele. Opa! Quantas vezes Quem já aconteceu? Nunca? E só que assim, eu tenho uma postura, Adri, que eu falo assim, amigo, nós estamos aqui como aqui como colegas, né? Nós somos você constituintes. Você está defendendo os interesses do seu cliente, eu do meu, vamos fazer um acordo, vamos resolver o problema. Porque a pessoa, quando ela te contrata, ela cria uma expectativa. Opa! Né? Ela cria uma expectativa, e a partir do momento que minha advogada é porreta, minha advogada briga, e às vezes essa não é a solução. Não, né? Nunca foi, e agora está sendo desconstruída essa postura através do sistêmico, né, que a gente já usa. Então, aí o que aconteceu? Eu sempre fui por esse lado, PCD, direito de família, porque ninguém procura o advogado quando está feliz, né? Fala assim, olha, tá eu um caos. quando está no caos. Tudo... Então, ele traz para você uma expectativa, fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? E você tem que dar essa segurança. E você abraçou a mediação também como ferramenta, né? Exatamente. Por quê? Porque sempre me leva para essa parte de você somar na vida do cliente, né? Somar na vida das pessoas. E aí, o que aconteceu em relação à minha espiritualidade, vamos dizer assim? Ai, que delícia. Agora sim. Agora entramos no núcleo. Aí, o que acontece? Eu sempre tive muita intuição. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva e sonhava. Eu sempre tive... Porque assim, Edri, eu tenho uma coisa de sentir o ambiente, de sentir a vibração. É uma coisa que sempre foi minha. E eu não conseguia nunca entender o que era isso, né? E eu tinha sonhos, né? Que eu falava, não é possível. Nossa, que seja essa tem sonhos reveladores. Que seja... Papai de Deus. Eu já tive sonhos com amigas que não conseguiam engravidar. Uhum. E no sonho, só para te relatar muito rápido. Não quero que você conte. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo no banco, ela não conseguia engravidar, de jeito nenhum. Ela já fazia tratamento há 10 anos. E ela estava muito triste. Aí um dia eu peguei e virei para ela, falei assim, ela chama Meire, né? Falei, Meire, o que você tem? Ela falou, ai, amiga, não consigo mais, não dá mais, eu tô tomando hormônio, eu já perdi 2 bebês e não sei o quê, blá, 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 e eu não aguento mais, eu tô engordando, sabe, não dá mais, tô esgotada. Aí naquele dia, né, veio
um acolhimento para ela. E naquele dia eu fui para casa. Quando eu fui dormir, eu fiz uma oração e falei assim, né? Coisa Senhor, mais me linda. ajuda a ver o que acontece com a Meire. Olha isso. Aí eu sonhei, menina, que eu estava na porta da casa dela e tinham 2 crianças sentadas na calçada. Oh, meu Deus. Um menino e uma menina. E aí eu virava e falava assim, entra. A mamãe está esperando vocês. Ele olhava, o menininho olhava para mim e falava, papai, não deixa. Oh, meu Deus. Aí eu falei, como não? Lógico que deixa, ele está esperando você. Não sei. E aí foi que tive aquele sonho. Eu achei muito estranho, né? Acordei, falei, coisa mais esquisita. Aí no dia seguinte, acordei, virei para ela, falei, Meire, tive um sonho muito doido com você. Aí contei. E ela falou, nossa. Ela falou, olha, hoje eu vou num médico diferente aí, vamos ver o que ele vai me dizer. Aí ela foi, chegou, falou que depois, no outro dia, ela me contou, falou que chegou no médico, o médico virou para ela, falou assim, pegou os exames dela, falou, quem disse que o problema é com você? Meu Deus, isso é muito... Aí eu peguei, ela pegou, falou que ela olhou assim, como assim? Aí o marido do lado dela, não, eu não tenho problema nenhum, meu espermograma é 100%. Ele falou, isso não significa nada. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um medicamento, continua fazendo tudo que você sempre faz, mas eu dou 30 dias você vai estar grávida. Resumindo. Deu a perspectiva ainda. Resumindo, ela engravidou de gêmeos, um menino e uma menina. Olha que coisa mais linda. De gêmeos. De gêmeos, e era um menino e uma menina. O casal. Era o casalzinho que eu tinha visto. Meu Deus. Tanto que no dia do ultrassom, que é onde ela soube, nossa, ela deve ter pensado ela em me você ligou, na hora. ela falou assim, Ale, era a primeira pessoa que eu tinha que falar era você. É um menino. A revelação. Revelação. E aí, um outro sonho que me deixou muito cismada é que quando também eu trabalhava no banco, eu trabalhava com uma pessoa que, na verdade, eu não tinha contato nenhum, porque lá era enorme, né? A gente mal se via. E eu sonhei que eu estava num lugar, né? Uma sala, várias pessoas dentro dessa sala, e chegou um senhor para mim e falou assim, olha, você tem uma missão, filha. Eu falei, e não sei, eu falei, qual? Passar mensagem dos mortos para os vivos. Eu olhei assim no sonho e falei, é sério? Ele, e tem uma mensagem que você precisa mandar. Aí eu fiquei no sonho, só que no sonho eu não tinha medo, né? Sim, a gente tá na essência, né? Eu não tinha medo. Eu falei, pois veio, né, aquela pessoa, eu lembro dele até hoje, era um rapaz bonito, assim, meio loirinho, jovem. Ele falou assim, eu preciso que você passe uma mensagem para minha neta. Aí eu falei, sua neta? Mas você é jovem. Aí ele deu risada, eu falei, não, essa é a roupagem que eu escolhi. Sim, é o avatar, né? É a roupagem que eu escolhi para me apresentar para você. Aí eu falei, mas quem é sua neta? Aí ele mostrou ela como se fosse num holograma, assim. Tá. Aí eu olhei e falei, a Rose? Ele falou assim, é. Falou, pede para ela parar de chorar. Fala para ela que eu tô bem, que eu tô feliz, que chegou a minha hora, não sei o quê. E no sonho eu peguei e falei, tá bom. E eu fiquei, porque, Adriana, eu mal falava com essa mulher. A gente não entende, mas assim, você se vê preenchida de muito amor ali. Eu mal falava. Pra você entregar uma mensagem, né? E eu mal falava com ela. Aí, quando cheguei no banco, quem é a primeira pessoa que eu encontro? Ela. Aí e você já direcionada, você nem assusta. Aí eu peguei e falei assim, ela chamava Rose. Eu falei, Rose, preciso falar com você. Ela fala, eu falei, tive um sonho muito esquisito com você. E como ela era meio chefe, assim, era coordenadora, ela falou, depois na hora do almoço você me conta. Eu falei, tá bom. Aí fui, trabalhei, tava lá trabalhando. Fui sair. Quem que eu encontro de novo? Ela. A espiritualidade é maravilhosa. Encontrei ela. Aí ela pegou, Lê, vem aqui agora, vem aqui na minha mesa, vamos, me conta. Aí eu agachei, ela sentada na mesa, eu agachada, e comecei a contar. Quando eu olhei para ela, ela estava chorando. Aí eu peguei e falei, Rose, por que você está chorando? Ela falou assim, porque meu avô morreu. Eu falei assim, como assim seu avô morreu? Ela falou, meu avô morreu faz 15 dias, você não ficou sabendo? Eu falei, não. Aí eu fiquei assustada, né? Eu falei assim... Chegou a hora de eu agir. Cumprir. Só que mesmo assim, durante todo esse período, eu teoricamente, vamos dizer para você, eu nunca tinha tempo. Porque assim, eu trabalhava de domingo a domingo. Era uma vida muito louca. Sim.
Aquela banco, agenda 3D que bancário bate é muito prego, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, depois que eu me tornei advogada, não sei o quê, eu tive um encontro com o pessoal do Tribunal de Ética num barzinho, a gente estava conversando, Uhum. e eu conheci uma advogada, específica advogada, que é a Stephanie. Aí a gente começou a conversar, não sei o quê. Ela falou assim, por que você não vai no lugar onde eu frequento? Eu falei, onde você frequenta? Ela falou assim, é no templo Casa de Tupinambá. Eu falei, o que é lá? Ela falou, Umbanda. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou ver um dia e vou. Só que se passou... Sim, tem um espaço de tempo, que a espiritualidade E ela trabalha, sempre me chamando, o teu sempre me campo. chamando. Aí chegou um dado dia que eu falei, quer saber, eu vou. Liguei pra ela, que falei, aí vem a decisão. Stephanie, tô indo. Onde que é? Aí ela foi. Adriana. Sim. E eu sempre fui em vários centros, kardecista, umbanda, já tinha ido em vários. A gente vai em vários, né? E eu sentei, eu falei assim, sabe quando você... É muito louco isso. Porque assim, eu tenho vizinhos que são evangélicos, e eu acho muito bonito, eu falo assim, como todo domingo ele vai no culto, na disciplina, né? vai na igreja. E eu nunca tive isso, nunca me tocou em nenhum lugar. Aí eu falei, eu queria muito isso. E aí eu peguei, fui, eu falei, parecia que eu conhecia aquelas pessoas, conhecia aquele lugar, né? Nossa, é muito maravilhoso quando a alma se identifica com o propósito. E aí, o que aconteceu? Eu nunca mais saí de lá. Né? Hoje você sabe, eu sou batizada na Umbanda. Estou em obrigação. Está em atividade, inclusive, esse ser de luz abençoado me fez um convite para ir nesse lugar, né? Nesse terreiro, nesse templo de Tupinambá. É isso, Casa de Tupinambá. Casa de Tupinambá, que quem a sacerdotisa é quem nada mais, nada menos que Carol Bandeiró. Carol, um beijinho. Minha mãezinha linda. Para você, Carol Bandeira, que estará aqui daqui a pouquinho também falando desse propósito e missão de vida na Umbanda. E eu recebi o convite da Lê e fomos. E o que foi aquilo? Foi aquela noite que vocês estavam fazendo o ritual da Yansan, né? Que era o dia da Yansan. Eu falei, meus mentores, vocês são maravilhosos, né? Porque assim, claro, eu já me descobri no caminho do autoconhecimento com relação à doutrina da Umbanda. Eu sou filha de Yansan. E eu pude, nesse dia, fazer uma reverência naquele ciclo de vida que eu estava transformando, né? Passando realmente por vários saltos quânticos, vários saltos de consciência. E ela veio com esse convite e eu senti no meu coração. E aí aí eu participei e eu conheci também todo o movimento, as pessoas que estavam lá, o espírito irmão que me atendeu, me falou coisas perfeitamente compatíveis com o modo de vida que eu tô vivendo. E eu pude ver também a Lê, a minha alma amiga ascendente, fazer o serviço dela de forma tão amorosa, e ela é tão pura. A Lê é tão pura na hora que ela está trabalhando espiritualmente. Por isso que eu trouxe ela aqui hoje, para que vocês possam identificar com essa voz que ela está trazendo aqui, identificar o seu ponto de força aí dentro de você. Porque tudo que a gente escuta e a gente consome, ele reverbera tanto positivamente como negativamente. E o Resgatando Voz, ele resgata o quê? Ele resgata a verdade, ele resgata uma essência. E aqui eu trago para vocês o ponto X, que é a voz. E a gente emana fótons de luz para vocês através do quê? Através da comunicação, através da voz e das nossas experiências. Então, a Lê está trazendo hoje. E eu tive essa felicidade de acompanhá-la numa noite. E eu fiz um podcast com a Carol Bandeira, depois vocês entram lá, com relação à consciência sistêmica. E depois eu fui para o templo de Umbanda, na Casa de Tupinambá. Mas fui recebida, assim,
com muita amor, muita honra, sabe? Muita graça divina. É um ambiente que te acolhe, são pessoas alegres, são rituais que te abraçam, que te acolhem. E eu fiquei de assistente lá, que eu digo que eu estava observando, né? O trabalho consulente. Até aí na 3D consulente. Mas vamos transcender. Lá, o que eu fiz? Eu pude realmente me transportar, ir lá quietinha, ouvindo. Eu pude ancorar aquelas energias femininas que estavam ali trabalhando e fazendo seus movimentos de força e de cura. Sim. Então, eu pude realmente trazer também meu sagrado feminino para aquele ambiente coletivo. E, Ale, eu quero te agradecer muito, muita gratidão por aquela noite. E que eu pude ali me conectar. Claro, a gente num templo de Umbanda, a gente vive aquele agora, o presente, sim, e a nossa entidade está ali. Sim. Tá nos abençoando e está nos curando, sim, né? O tempo todo. Então, eu saí de lá purificadíssima. Eu saí de lá com uma energia, assim, totalmente cristalizada mesmo. E agradeci. E no final, para vocês terem uma noção, como que é revelado isso que eu tô falando? A gente terminou, a gente concluiu lá o ritual maravilhoso e a Ale me deu uma carona, que eu tinha ido de Uber. Tudo guiado, tá? Eu fui de Uber e eu voltei com a Ale. E ela estava com um buquê de flores na mão. Eu me emociono. E ela pega na hora de me deixar em casa, ela para ali na portaria. E ela pegou o buquê e falou... Pegou a flor, essa flor é para você. E era a flor era rosa amarela. E a gente sabe que é um arquétipo da Umbanda, né? A rosa amarela, ela significa a força do sagrado feminino. E tá vendo, Ale? Você transforma as pessoas. E aquela flor eu coloquei dentro de casa, eu agradeci, eu fiz a minha oração da gratidão. E quando ela foi passando pelo seu ciclo, quando as pétalas foram caindo, eu guardei essas pétalas, elas secaram e está dentro do meu caderno da gratidão. Ai, só para você ter noção de como a gente que tem essa expansão de consciência já, que transcende o poder da alma, a gente usa a oportunidade como uma bênção, como um portal realmente de renascimento, de cura, de evolução. Não foi só uma ida a um templo de Umbanda e assistir a um ritual ali. Não, eu fiz parte desse ritual, mas de um jeito da minha alma, de um jeito que eu possa fazer parte também de um serviço amoroso. Então, veja como isso é importante. Pratiquem isso na vida de vocês. Sempre quando vocês forem convidados por alguém para ir a algum lugar, isso tocar a tua alma, se permita. Se permita. Sim. Porque hoje ela está falando isso aqui e eu estou resgatando essa voz dela e a minha nessa energia da gratidão, que é aqui que tudo acontece. Sim. Viu? Então, e baseado nisso, para mim, lógico que eu estou aprendendo, né? Sim, a Carol, ela tem conhecimento, né, imenso. Nossa, Carol é maravilhosa. Ela tem muito conhecimento, né, na questão de várias tudo, religiões. Ela é sacerdotisa, né? Se formou com o Ronaldo. Ela conhece muita coisa. E assim, e o aprendizado que eu estou tendo é que toda a minha intuição, que toda a minha... Existe, né, aquela ancestralidade, existe aquele... Nossa Senhora! Aquela coisa de você entender que tudo tem um porquê, né? E hoje eu sei que a luz, ela não existe sem a sombra. De forma alguma. E você precisa exercitar, porque quando equilibrar, porque você entende que você tem que aprender o caminho do bem e o caminho do mal. Você tem o livre-arbítrio para entender o que... Você sempre sabe, todas as vezes que na minha cabeça eu pensei assim, não, eu vou por esse caminho. A intuição falava, vai por esse. E você ia pelo errado. Isso. Acontecia.
Então, hoje, eu penso que as pessoas que vão lá, que vão numa igreja, que vão numa igreja evangélica, na igreja católica, elas estão indo em busca de alguma coisa. De preenchimento. De preenchimento. Entendeu? Então... Mas chega uma hora que esse preenchimento já chegou. Exato. Que a gente precisa transcender. E aí a gente traz isso aonde? Nas nossas atividades do dia a dia. E os meus questionamentos, né, de quando eu era mais jovem, quando eu tinha exemplos dentro da minha própria família, das pessoas que eu conhecia, que me deixavam, vamos dizer assim, meio chateadas e tristes, é aquela pessoa que vai na igreja, faz a oração, acende a vela lá pro santo e sai falando mal do outro. E não pratica. Exatamente. Ou então sai falando mal pro outro. Cadê a ação inspirada dessa pessoa? E aí é esse exercício, porque para mim, Adriana, eu tô descobrindo que a fé, ela é um exercício. Né, a prática do bem segundo. A todo tempo. Então, tipo assim, se eu tô lá no terreiro e chega uma pessoa, ela chega ali porque ela está precisando de um acolhimento, ela está precisando de alguma coisa. Eu tenho que estar bem comigo mesma, eu tenho que estar praticando. Receptiva. Eu tenho que estar praticando bem para poder dar a vibração, né? Escutativa, né? O contato humanizado. Então, eu penso muito nisso, né? E hoje, graças a Deus, eu estou indo por um caminho que eu tô conseguindo ter esse preenchimento. Você já conseguiu, sem dúvida. Mas eu tenho muito que aprender. Sim, nós, né, eternas aprendizes. Mas, assim, de você tocar uma das pessoas, você já sabe que isso você já faz. Sim. Né? E é importante você trazer a tua experiência hoje, porque você vem de um núcleo conturbado, né? Trabalhar realmente com as questões do financeiro de uma pessoa e depois você vem transcendendo e que você vai para uma profissão que você trabalha com relacionamento e com vidas e que também se encontra ali com problemas e você trazer a sua forma amorosa, a sua forma consciente, Sim. de trazer para mediação e de usar a sua intuição, o seu poder de intuição, que é o teu feminino sagrado, para que você construa ali uma relação com o seu cliente de confiança, mas não que também te adoeça, mas uma relação que você entrega o seu melhor no seu lugar de força. Exatamente. Né? Porque a gente acaba aprendendo como lidar com muitas situações, né? Que nem hoje a gente está lá, eu e a Camila somos coordenadoras da OAB Concilia. Gente, que maravilhoso. Conta desse projeto aqui pro Esse pessoal. projeto, na verdade, é um projeto que veio, né, anteriormente, mas que não foi executado. E assim, eu penso da seguinte forma. Hoje, o advogado, ele tem encurtido na cabeça dele que ele tem que ser uma pessoa muito combativa. Né? E é muito difícil você trazer esse profissional para uma conciliação, né? E às vezes você tem lá o juiz, ele fala, vai tentar uma conciliação. Chega numa audiência, não quero. Então, eles já têm essa coisa encurtida de que... Essa negação, ela vem muito mais rápido do que abrir para uma possibilidade. Exatamente. E aí, o que acontece? É um trabalho de formiguinha mesmo. Porque a gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente ir lá, às vezes, numa nomeação, ou então numa entrega de carteira, falou, vem advogado. Sim. Muitos falam assim, por que eu vou fazer acordo? Né? E eu acho assim, o bom advogado não é aquele que briga, é aquele que resolve o problema do cliente. Às vezes você tá lá e às vezes a questão é financeira, porque o cara vai perder a carga honorária dele. Pois vai, e que aí ele recebe e já some da conta bancária dele, ele nem viu porque que ele usou. Ele esquece. Porque o dinheiro vem de forma totalmente impura, indigna, porque você não está servindo, você está trabalhando em troca de algo. Exatamente. Você sempre quer tomar, mas você não se doa, o dinheiro não fica. Essa é a verdade. E aí o que acontece? E aí a gente sente essa real dificuldade em relação a trazer esses profissionais para fazer esses acordos. E aí, né, a gente tem aquela coisa, eu tenho essa coisa. Se a gente vai começar, e você vai ficar sabendo em breve, né, o que vai acontecer. Uau! Que eu garanto para você que vai dar certo,
A gente vai Eu revolucionar já o tô AB vendo que tá Concilia. dando certo, eu já tô vendo. Nós vamos revolucionar o AB Concilia. Então, Deus quer, Deus quer. então, e eu tenho certeza que isso vai ser um pontapé inicial para que as pessoas entendam a real. E outra O real coisa, você vai propósito. abrir os meus caminhos no sistêmico. Porque se você tem a resistência, que já existe essa opção do Sejusc, né? E da mediação em si, que já faz tempo, você imagina o direito sistêmico que veio agora. Você imagina o que eu não passo para convidar esses profissionais a verem uma palestra, a entrarem no grupo de estudos, a poderem se aprofundar melhor no tema. E a resistência? Você fazendo a AB Concilia, a gente vai poder fazer em parceria várias questões e você vai abrir os caminhos da questão da comissão. Sim. Porque não é fácil fazer sozinho, não. Eu sei. Olha, o triênio que eu passei, eu fiz até coisas assim que Deus duvida, mas na minha força eu fiz. As pessoas têm a ilusão, Adriana, que você é uma aventureira. Romantiza, que eu você sou a esposa do, por isso que eu tô fazendo. Gente, eu vou falar. A esposa do, né? Por isso que ela tá lá fazendo. Gente, eu sou. Assim, faz 27 anos que eu sou casada. Mas, assim, o meu propósito na vida é muito antes de eu nascer. As pessoas não entendem isso. Exatamente. E eu me especializei no que eu fiz, né? Eu não tô numa carreira dando braçada em lugar que eu não sei aonde que eu vou chegar. Eu tenho uma especialização, tenho um suporte. E agora, com a comissão da espiritualidade e saúde na medicina, isso daí abriu portas e portas pra gente agora. Para a gente poder atuar, falar mesmo da espiritualidade, falar do autoconhecimento, falar das ferramentas do autoconhecimento, que a constelação familiar é uma das, a escutativa, a programação neurolinguística, que é o que a gente usa no direito sistêmico. São formas que a gente atua para a gente atender uma pessoa no seu conflito e que a gente consiga trazer os meios de solução através do autoconhecimento. É essa a técnica do direito sistêmico. Né? Aí fala, mas não é psicologia? Não é psicologia. A psicologia tem o seu lugar. A psicologia é uma outra profissão, segue um outro direcionamento. Também tem as técnicas dela de autoconhecimento, também. Mas o direito, ele foi edificado por uma pessoa que trouxe esse contexto sistêmico através de uma vivência com constelação familiar. E que a constelação familiar, ela traz o movimento da alma. E que o movimento da alma, todo mundo tem, senão a gente não estaria aqui. Então, assim, não é a psicologia, não é o direito. São ferramentas que a gente inclui na profissão para que a gente entregue os meios de solução. Percebe como isso transcende a doutrinas, a perfis filosóficos de que eu preciso ter um diploma para ser assertivo no que eu faço? Sim, eu preciso, mas a gente já está transcendendo, a gente já está operando de forma com a verdade, com a essência, que somos profissionais da nova era. E tá aí para quem quiser ler. A transição do planeta, as novas energias, que nós estamos nos adaptando no nosso corpo e já trazendo a espiritualidade para ser movida e para ser abraçada como soluções no direito. E é engraçado isso, é legal isso que você está falando, por quê? Porque eu conheci o direito sistêmico através de você. Sim. Né? Eu não fazia ideia do que era. E a gente, na nossa experiência, na nossa vivência, a gente começa a perceber, até mesmo quando você vai atender um cliente, que ele está repetindo coisas de... E na audiência, a lei de Deus. Quando a gente vai fazer uma audiência, a gente não percebe o campo. Sim. Poxa, se esse juiz ou se esse Ministério Público, né, o membro do Ministério Público tivesse um pouquinho da vivência do direito sistêmico, como que isso podia fluir? Audiências que duram 2, 3, 4 horas deixariam de prosperar em 20, 30 minutos que fosse com a postura sistêmica. Sim. Eu não estou sendo romantizar a situação, não. Eu não estou sendo poliana, não. Eu estou sendo real e oficial. Sim. Que a gente consegue transformar, sim. Eu já tenho casos, inclusive já comprovei em podcasts, meus clientes que usaram dos meus serviços, da minha consultoria sistêmica e tiveram
tanto o êxito judicial, mas também o êxito do seu poder interior, para que ele possa enxergar um processo judicial como uma passagem e não como uma arma, uma vingança para com o outro. É uma passagem que você precisa passar. É como passar. se você tivesse uma vidência do que acontece. Nossa. Eu já tive, né? Eu e a Camila já tivemos vários casos onde o cliente chega e falou assim: doutoras, tudo que você falou aconteceu. Porque a gente sabe, né? Seja. Tá no campo ali. Tá no campo. O próprio processo já mostra. Porque conforme a pessoa vai falando, aquilo vai te intuindo. É muito doido mesmo o negócio. Muita conexão. Porque você tem a técnica jurídica, mas você também tem a intuição. Então. Porque você consegue interpretar o que a pessoa está falando. E ciência e fé, elas sempre andaram juntas. Sim. Isso que você está falando é a conexão da fé e da ciência. Já teve casos que eu e a Camila... Ciência jurídica. Eu e a Camila atendendo no escritório, humanas. Conversando com a pessoa. Eu conversei tudo, virei para ela e falei: é mentira o que ela está falando. Então, gente, é mentira o que ela está falando. A detectar mentira, né? O detector de mentira, como a gente fica, pra gente mais acelerado no sentido... Gente, eu ainda tô lidando com isso, tá? Isso é uma nova ferramenta que veio pra mim. E aí a Camila, imagina! E é bem desafiador, porque você sabe que a pessoa tá mentindo. E aí, o que você tem que fazer? Ressignificar aquele momento. Ela não tá preparada para entender. E ok, eu tô sendo aqui só um reflexo, um espelho. E tá tudo bem. E deixar ir, né? Então, e já aconteceu. Camila, ela tá mentindo. Ela mentiu. Imagina. Não, eu conheço. Ela tá mentindo. Eu percebi no olhar dela que ela tá mentindo. Porque você consegue interpretar olhar, gestos, postura, quando até fala. O modo da fala, dela falar. Aí eu falei, olha, eu posso estar muito errada, mas eu tenho certeza que ela tá mentindo. Passou um tempo a Camila. Alexandra, você tava certa. Aí vem. Eu falei, então, agora vamos tomar uma outra postura em relação ao processo, porque ela tá mentindo. E você vê, você ganha consciência, mas você não usa da vaidade. Traz aqui isso, ô Ale. Por mais que você tenha o seu dom, que você tá usando ali as suas virtudes num processo de atendimento jurídico, você não tá usando da vaidade. Sim. Em nenhum momento você tá constrangendo a sua cliente. Nunca, e nem falei nada. Porque a gente já sabe do nosso propósito, a gente sabe aonde a gente pode ir, né? Então é importante a gente trazer isso para as pessoas, que a gente lida com seres humanos, o processo judicial nada mais é que vidas. Sim. Nada mais são do que vidas. Então, a gente consegue alinhar realmente a nossa intuição com o nosso saber jurídico. Já teve casos, isso é perfeito. Já teve casos também de chegar ao cliente e conta toda a história. É isso aí que você está falando. Então, baseado nisso que você está falando, a questão é essa. Sim. Você tem certeza que não tem mais nada aí? Não, não tem mais nada. Então, vamos fazer o seguinte, teve um caso comigo com ela. Assina aqui, ó, comigo a inicial. Porque você está contando essa história. Foi, daí na contestação veio lá um documento que mudava completamente. Isso é maravilhoso, vamos transcender aqui. Por que acontece essa mágica, vamos dizer assim, de depois dar tudo certo? Porque você trouxe o cliente para a responsabilidade. Sim. A partir do momento que você traz o teu cliente para a responsabilidade, que é o que a Lê está trazendo aqui, vamos firmar esse meio de solução juridicamente, mas assina essa petição. A petição é um pedido que a gente faz diretamente para o juiz, tá? De forma técnica aqui falando. E você trazer a pessoa para assinar juntamente com o advogado, você convida o seu cliente para a responsabilidade. E o que acontece com esse processo? O campo se abre e a solução vem. É ou não é? Sim. Então é isso, é a gente, né, tentar buscar diante da nossa intuição de vida, experiência de vida, intuição, né, e entender que a espiritualidade ela sempre está presente. Sempre, né? Não dá para individualizar, não dá para entrar numa dualidade e falar, eu sou isso, mas aqui eu sou advogada. Eu não consigo, e já faz tempo que eu sou assim. Já faz tempo. E eu acho assim, Adriana, que a partir do momento que todos... Porque assim, todo mundo tem
vamos dizer assim, uma religião. Todo mundo tem Sim, uma crença. Tem pessoas que claro. não acreditam e É que tudo aqui bem. na tridimensionalidade a gente precisa ter a Sim. crença pra gente poder se mover. né? Porque senão a gente fica a Deus dará. E às vezes aquele cara mesmo que é combativo, deriva. que não acredita que isso tenha algum fundamento, ele também usa a Claro, intuição. ele precisa. Só que ele não admite. Ele não admite porque ele não se conhece, ele não se abre para o Exatamente. autoconhecimento. E é isso, a mulher ela está trazendo mais sobre isso porque nós somos fontes Sim. diretamente ligadas no divino. Porque nós temos o nosso núcleo, né, da vida, o nosso útero sagrado, que é aqui que a gente a gente gesta vidas, mas também a gente reúne condições para que a gente dê vida aos nossos projetos, que também são nossos filhos. Então, a nossa energia feminina, ela trabalha, ela se movimenta no nosso útero. Por isso que as limpezas de útero, né? Que a gente faz mesas de cura. Inclusive, eu tô com uma novidade que o mês que vem eu vou estar abrindo um novo projeto. Vai nascer um novo filho aí da Adriana, que vai ser mesa de cura no dia 8 de maio, às 20 horas. Você tá convidada. E nós vamos fazer reuniões com pessoas, pode ser homens ou mulheres, mas a gente vai criar um campo sagrado para que a gente possa trazer as nossas vulnerabilidades e ali eu direcionada com o meu campo de luz, com os meus mestres ascensionais, eu vou conseguir fazer o transporte de uma voz de cura. A gente vai trabalhar meditação, a gente vai trabalhar histórias, a gente vai fazer uma roda de conversa e ao final a gente vai fazer uma emanação curativa. Acontece comigo, deu certo, eu quero passar isso para frente. Legal, E você vai estar convidada, você, Camila, dentre todas as minhas almas ascendentes, amigas que já estão nesse fluxo, fazendo o diferencial para essa nova terra, acolher cada vez mais o amor, a verdade, a justiça, Sim. em equilíbrio com o direito, que é o que a gente vem fazendo, né, Alê? E assim, né? Engraçado que hoje eu venho aprendendo que dentro da Umbanda existe um orixá chamado Xangô. E todo mundo acha que Xangô é o orixá da justiça. Não que ele não seja. Sim. Mas para ele, a justiça ela tem que ter merecimento. Com certeza. A verdade, essa é a justiça. Quando você tem o merecimento. Você tem o merecimento. Então, tipo assim, às vezes você entra com um processo, você quer, né? E aí você perde aquele processo. Mas será que realmente aquela pessoa merecia aquela justiça? A perda é a sua justiça. Muitas vezes as pessoas entram no judiciário como vingança. É o que eu trouxe aqui. A postura sistêmica, ela revela isso pra gente. Quando a pessoa entra no judiciário para delegar uma coisa para o juiz, quando ao mesmo tempo ela quer se vingar de alguém. Exatamente. Ou muitas vezes, no caso de família, a pessoa ainda quer manter aquele laço afetivo na justiça, porque ela não consegue mais de forma saudável, então ela quer na briga. Isso é tudo inconscientemente que a gente está falando aqui. Ela usa o processo para manter a pessoa ali, no radar dela. E às vezes você, como advogado, você fica frustrado, falando, nossa, eu perdi. Então, mas ela precisa passar por isso. A questão é essa. Você precisa entregar uma sentença improcedente. Para ela entender e quando que você essa tem é a postura, ela vai entender que essa é a justiça. E você, como advogada, na visão sistêmica, você entende que o seu trabalho foi feito 100% de forma satisfatória, mesmo entregando uma sentença improcedente que a pessoa ali estava precisando. Sim. Porque é a mudança da vida dela ali. Exatamente. Entende? Então, assim, aqui é cultura, resgatando vozes. E eu trouxe um presente. Olha isso, olha isso. Feito pelas minhas além da rosa amarela, o que será? Ó, dourado, gente. Olha aqui. Tudo tem um sentido. Tá vendo o presente? Dourado. Isso daqui já representa uma energia de purificação do amor incondicional. E a gente sabe que quando a gente ganha um presente de uma pessoa especial e que ela escreve assim para você: Dri, eu tenho uma coisa para te entregar e foi feita pelas minhas mãos. Aí você faz o quê? Você recebe e chora, né? E que eu sei que isso daqui foi feito por ela, por essa maravilhosa aqui, por essa amiga querida. Olha isso, que coisa mais linda. É nosso Criador. Dá para ver, meninas? Aqui, ó, vamos aqui na nossa câmera.
câmera. Que coisa mais linda. É o que nos rege, é o que nos protege, é o que E nos eu guia. descobri essa arte lá, de fazer isso. Fala se não é para se apaixonar por um feminino desse. Não. Gente, eu falo, é resgatando voz, a gente resgata a voz, mas sabe quem é a voz que está sendo resgatada aqui? Essa aqui. É essa, do nosso Mestre Jesus e do nosso Criador Deus, que nos fez imagem e semelhança dele, né, Lê? Sim. E aqui a gente tá nesse caminho. Você viu aqui, ó, tem grãozinhos de café. Grãos de café. Você vê a prosperidade, né? Lágrimas de Nossa Senhora. Lágrimas de Nossa Senhora. A dor que nem sempre ela é vista como sofrimento, mas é a dor que sustenta. E ela sustentou Cristo. Sim. Na hora do caminhar dele, né? Na hora do caminho lá da crucificação, com as lágrimas, ela sustentou todo esse corpo de dor do filho, e que ele precisou se entregar para mostrar pra gente que o amor vence tudo, né? O amor, ele, na alegria e na tristeza, eu sempre falo isso para quem é mais chegado a mim. Você vai me ter na alegria e na tristeza. Faz parte. Faz parte. Porque isso é amar de verdade. Sim. A gente pode encerrar, então? Pode, claro. Com esse brilho, nesse olhar maravilhoso. A minha gratidão para você, Ale. Eu que agradeço. Foi muito especial te ouvir. Foi muito especial trazer aqui para o projeto Resgatando Vozes essa tua experiência de vida e essa sua entrega que você está fazendo agora pro campo sutil, pro espiritual. E olha, felicidade. Obrigada. Harmonia, realização. Obrigada. Missão, conta comigo sempre. Conta E gratidão por estar aqui. A gente encerra, ai, com essa energia maravilhosa. Eu que agradeço você, Dri, você é sempre maravilhosa, né? Não tenho nem Estamos palavras para juntas. agradecer. Estamos Obrigada pelo juntas. convite mesmo. Que vocês sintam, que vocês possam resgatar a voz de vocês na profissão, na família, na amizade, e que a gente consiga sempre estar aqui, ó, se juntando e fazendo o mais. O caminho do mais é o da verdade, do amor e da vida. Sim. Tá bom? Um beijo, sigam as nossas redes sociais, @Adriana Bertanha, Instagram e o nosso YouTube, Adriana Bertanha. Lá tem vídeos e depoimentos de grandes e importantes vozes para o crescimento espiritual de cada um de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Gente. Prazer.